Deixa eu... Oi? Oi? Só para eu poder andar aqui de boa. Então, pessoal, vamos lá. Eu mandei uma enquete aí para o seu celular, para você poder participar. Essa enquete também pode ficar disponível no bate-papo do YouTube. E, aliás, nós estamos transmitindo nossa mensagem no Facebook e no YouTube. Se você quiser compartilhar com alguém, você pode... É só compartilhar o link no WhatsApp, tá bom? Para as pessoas poderem participar. Quem você achar que precisa dessa mensagem de hoje, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Eu estou sem meu celular aqui, acho que está na mesa, né? Alguém pega o celular para mim e traz, por favor, só para eu poder ver a votação. A enquete trata-se sobre... Muito obrigado, meu querido. Quando se trata de pensamentos e desejos, qual dessas frases mais te representa? E aí, todo mundo votou? Deixa eu olhar aqui como é que estamos. Aqui. Todo mundo votou. Caramba! Primeira opção, pensamentos são inofensivos, o problema é agir. Ninguém votou nessa opção. Agora, tivemos mais votos em... você pode votar em várias opções aí, tá? Você pode votar em várias, ok? E aí, a segunda opção era... O que está no coração molda nossas ações. Várias pessoas votaram nessa opção. Outra opção muito bem votada foi... Todos temos lutas internas, mas elas não definem quem somos. Também muito legal. E tivemos também, ninguém precisa saber o que eu penso desde que eu não faça nada errado. Tivemos também votos nessa opção. Eu queria abrir aqui 2 minutinhos para cada pessoa, até 2 minutinhos. Alguém gostaria de compartilhar o porquê da sua resposta? O porquê que isso faz sentido para você? Ou é um assunto muito íntimo, melhor nem comentar? Eu imaginei. O Júnior quer comentar. Então, azul? Pode ser azul? Vai para a internet. Eu coloquei aqui, o que está no coração molda as nossas ações e todos temos lutas internas, mas elas não definem quem somos. Então, para mim, assim, lutas internas, acho que é algo que assim, sempre vou ter. Tem uma música que a gente brinca em casa lá, que fala assim, quando o tentador chegar... A todo momento tem coisa que vai disparar, assim, uma luta interna de desejos, de coisas que acabam vindo. Como eu falei hoje de manhã aqui com o pessoal do Louvor, às vezes uma conversa meio tortinha já vai despertar algo no coração e às vezes você vai lutar, bom, melhor eu não falar, porque se eu falar eu já pego o ciclano. Eu passo por isso todo dia, não sei os meus queridos irmãos aqui, né? Às vezes com a esposinha que dá vontade de esfregar no murinho de chapisco, né? E ela me jogar dentro de um caldeirão fervendo, mas assim, é um desejo do coração, mas isso não define quem eu sou, a filho amado de Deus. Amém. Aí, mas, ao mesmo tempo, tem coisa que eu percebo que fica moldando, né? Falar o que está no coração molda as nossas ações. A ponto de, às vezes, a gente dar um passo, né? Eu acabo assim, vendo que tem muita coisa dentro do meu coração que estou vendo aqui, né? Vou dar um exemplo. Ó. Eu sou destrambelhado. Já viu que eu derramei um copo, para quem não está me vendo, né? Eu estou falando e gesticulando com o copo, eu acabei derramando aqui. E aí eu sempre acabo assim, não, eu não sou destrambelhado, já derrubei copo pregando na frente, e como agora, eu poderia, a minha querida esposa fala, por que você não deixou o copo do lado? E eu pegar e falar assim, não tem problema, foi um acidente, mas assim, eu não reconhecer que eu tenho uma deficiência. E aí isso acaba mudando a minha ação. Eu não enxergo os meus erros. Isso é quando a gente fala, né? Não ouve a voz do Espírito Santo, né? A voz do Espírito Santo, né? Que geralmente é a esposa, né? Quer fazer... Não é contra ele, não.
Não, que ele é desastrado, ele sabe. Finalmente. Sabe ele sabe. agora, depois de muito tempo. Depois de muito tempo, que ele não aceitava, não. Mas tá bom. Ó, eu também fiquei com a terceira, né? Todos temos lutas internas. Eu acho que a minha maior luta é na minha maneira Pedrão de ser, né? Tem quem eu sou e quem Deus quer que eu seja. Então, essa é minha luta, é ser o que Deus quer que eu seja. Porque muito mais do que você levar as pessoas para Cristo pelo que você fala, as pessoas olham muito o que você faz, como que é a sua família. E mesmo assim, eu vejo que Deus tem sido muito misericordioso, tem me dado várias experiências legais com pessoas que têm vindo a Cristo. Mas eu sei que eu tenho ainda muito que mudar. E eu lembro muito que você fala assim, que quando a gente sabe quem a gente é, o que Deus quer da gente, a gente não se perde. Então, assim, eu sou filha amada de Deus. Eu posso pisar na bola, eu posso errar, mas Deus me ama demais. E eu lembro muito de The Chosen, aquele Jesus olhando para mim assim, depois eu ter errado, não me punindo. Ele me amando e querendo que eu seja quem Ele quer que seja. Amém. Então, eu vejo que essas lutas internas, elas servem para a gente se aproximar mais de Jesus também e para a gente decidir ser igual a Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse é o Guto quer falar. Brincadeira, tô zoando. Que ele tá coçando. Qualquer manifestação que a pessoa faça, eu já falo o que quer falar. E eu acho que eu acho interessante a gente pensar sobre isso, sobre os nossos pensamentos, porque o assunto que nós vamos conversar hoje é um assunto bem delicado e tem a ver com todos nós, independente da idade, só que ele se aplica de forma diferente em relação a cada um, por causa da idade. Tudo bem? O tema de hoje é Eu Confesso, eu só penso naquilo. Os mais velhos vão lembrar de um personagem da escolinha do professor Raimundo, Dona Bela, e que toda pergunta que o professor fazia, ela tinha dupla interpretação. Ela achava que tinha conotação sexual. E ela respondia, ele só pensa naquilo. E para ela, tudo tinha a ver com sexualidade. Então, eu quero conversar com vocês sobre essa fala da Dona Bela, que não é tão desconexa da nossa vida quanto nós pensamos, tá bom? E aí eu quero falar hoje sobre desejo. E primeiro eu quero conversar com vocês quando o desejo se torna um Deus. No filme, é um filme muito famoso, ganhador de vários Oscars, chamado O Senhor dos Anéis, tem um personagem chamado Frodo Bolseiro, e gira em torno de Frodo e o Anel. Todo mundo aqui assistiu Os Seus Anéis? Gente, quem não assistiu, por gentileza, gente, assiste o trem. É muito bom, tá bom? Vale muito a pena. A ideia do filme é que Frodo é uma criatura meio que inocente, é um hobbit, um tipo de anão da fantasia, da Terra-média, um mundo criado por Tolkien. E ele tem a missão de levar esse Um Anel, o nome é Um Anel, né? Ele tem a missão de levar o Um Anel até a destruição. Só que o problema é que quando ele recebe essa missão, é uma missão praticamente impossível dele realizar. E aí, o anel, ele representa não apenas... ele não só controla a pessoa que está portando ele controla as pessoas ao redor e corrompe a mente e o coração daquele que o possui. O anel é o desejo, é o mal. E ele corrompe quem está possuindo e ele também desenvolve, ele começa a corromper quem está ao redor dessas pessoas. Então ele seduz, consome as pessoas. Frodo, ele no filme inteiro, nos 3 filmes, ele sente, que é um livro, na verdade, né? Mas ele sente uma atração profunda e avassaladora pelo anel, para poder usar o anel. E ele tem que resistir o tempo todo. É uma vontade irresistível. E o seu desejo, ele cresce silenciosamente de querer pôr o anel. Até que no final do 3º filme, não vou te contar o spoiler. Assiste, tá bom? Mas é muito interessante, porque o anel fica sussurrando na mente dele o tempo todo, tentando convencer o Frodo
de que não há problema algum em ceder um pouquinho. Não tem problema. Você vê o filme, ele passa grande parte do filme alisando o anel, conservando, porque o anel está tentando seduzi-lo o tempo todo. E o que isso representa na nossa vida? Um negócio chamado lascívia. Já ouviu falar? Lascívia? Você pode ter ouvido falar, talvez você não saiba o que é lascívia. Mas a lascívia age da mesma forma. Ela começa com um simples pensamento, com um olhar, uma intenção, mas pode nos prender e nos afastar de Deus. Jesus nos ensina que a verdadeira pureza não é só evitar o pecado externamente, mas deixar que o nosso coração seja transformado. Eu vou explicar para você direitinho o que é lascívia, mas antes eu quero falar sobre um pouquinho sobre a cultura, a nossa cultura obcecada por desejo e por sexo. Por que a cultura é obcecada por sexo? Porque sexo vende. Sexo vende. Tem um filme que é um documentário da Fox, do escândalo que teve na Fox News nos Estados Unidos, de assédio sexual e de estupro das meninas, das mulheres que apresentavam o jornalismo. E no filme conta, um grande executivo está recebendo uma possível âncora do jornal da Fox e ele põe ela na frente e fala assim, eles começaram a notar, o público começou a notar que todas as jornalistas da Fox usavam saias. Todas. E aí mostrou-se como é que era feito esse teste. A menina chegava de saia e o chefão lá, gordão, sobe um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais. E a ideia é, quanto mais das pernas das mulheres apareciam, maior era a audiência. O filme é estarrecedor. É um filme muito bom, vale a pena você assistir. Essa cultura de estupro. Eu não lembro o nome assim de cabeça, mas você procura assim, filme sobre o escândalo da Fox News. Vai aparecer. Tem Nicole Kidman, tem uma galera fazendo, Margot Robbie faz o filme também, é um negócio muito legal. E os caras estupravam as mulheres dentro do escritório para elas poderem ganhar papel. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência, com teste do sofá, essas coisas e tal. Mas ali era a mulher. Então, a mulher era o símbolo de você puxar a atenção das pessoas. Quanto mais pernas apareciam, mais audiência. Outro dia entrevistaram uma repórter de um programa que não tinha nada a ver com sensualidade, mas ela sempre estava com um decote grande. E entrevistaram ela no porquê que você usa um decote. Ela falou assim, quanto maior a abertura, maior a audiência. É tanto verdade que os comerciais que você assiste, as propagandas, quando a gente assistia muito televisão, hoje a gente assiste menos televisão, mas assiste mais na internet, você percebe que nos comerciais e propagandas de televisão, o corpo da mulher é objetificado e sempre explorado. Comercial de cerveja, comercial de cigarro, era sempre aquele homem sarado, cowboy, Hollywood. O cara ficou com um câncer terrível depois, o final da história dele é muito complicado, não sei se você já viu. Então a gente sempre objetifica a pessoa. A sensualidade tem que estar em voga, porque isso vende, isso chama atenção. TikTok. Qual de vocês nunca... TikTok, eu vou falar do Instagram, que é o que eu uso, eu não uso TikTok, mas qual de vocês nunca passou no feed do Instagram e não viu uma bunda gigantesca rebolando? Porque não era uma mulher, era uma bunda rebolando. Quantos influencers estão ganhando a vida e dinheiro simplesmente expondo o seu corpo? Ou de biquíni, ou de roupa curtinha, ou, agora a moda, bota o celular na academia para te filmar malhando. Quantos não aparecem no seu feed? Aparece um monte. Porque a sexualidade vende, porque nós somos obcecados por sexo. Quando eu falo obcecado por sexo, eu não estou medindo a sua vontade de fazer sexo. Eu não estou medindo a sua vontade ou a frequência que você vai para a cama. Não é isso que eu estou falando, ok? Mas nós somos obcecados pela ideia, pela sensualidade. E eu vou chegar nisso, porque você está falando assim, mas eu não sou tão assim. É porque talvez em você funciona diferente, porque homens e mulheres, isso funciona diferente. Mas vai chegar a tua hora, eu vou te explicar. Tudo bem? Calma. Então vamos lá. Nós perdemos a sensibilidade e cada vez mais os anunciantes, os influencers têm que fazer coisas piores
para chamar a nossa atenção, coisas mais escancaradas para chamar a nossa atenção, e tem que ser coisas mais provocativas. Há 2 erros na sexualidade humana. Isso é muito importante a gente ter pessoas desde a idade da Luísa até os mais velhos, porque isso envolve todo mundo. E você precisa entender isso, tá? 2 erros na sexualidade humana. Primeiro, achar que todo desejo sexual é bom. Segundo erro, achar que todo desejo sexual é ruim. São 2 erros clássicos e a igreja é uma das maiores provocadoras desses erros. Por quê? Porque nós não falamos sobre esse tema. A igreja como um todo. Aqui a gente já teve psicóloga, sexóloga falando para adolescentes, tem encontro das mulheres. A gente não tem isso como tabu. Mas nós falamos muito pouco sobre isso. E enquanto ficamos em silêncio, nossas crianças, adolescentes, jovens e mulheres adultas e casadas estão aprendendo sexualidade com uma amiga que às vezes teve uma infância difícil, uma relação conturbada com o pai e com a mãe, e aí cresce com uma visão totalmente distorcida da sexualidade, e é essa pessoa que você confia para tirar suas dúvidas. E aí você pega este monte dessa pessoa que você confia e traz para a sua vida, e leva isso para dentro do seu relacionamento, e aí seu marido fala, onde veio isso? Porque na cultura dele, e isso não faz sentido, ou ele traz, e se aprendeu com amigos que descobriram a sexualidade através de revistas pornográficas, aí traz isso na adolescência, assistiu muito filme pornô, aí vem para dentro do casamento e traz toda essa bagagem achando que ele vai ter a mesma performance que acontecia nos filmes e acha que aquilo é real. Eu lendo um livro do Richard Foster sobre sexo, dinheiro e poder, ele fala assim, sexo tem muito menos a ver com performance que você vê e muito mais a ver com mau hálito, mau cheiro e intimidade. Tem muito mais a ver com isso. Tem muito mais a ver com a vida real das pessoas. Então nós entramos com esse imaginário numa relação. E aí você pega uma pessoa que vem de uma criação super restritiva e outra com uma criação super liberal, e aí eles são super apaixonados e aí se casam. Explode. Não dá certo. Uma é uma pegada de puxar cabelo, esganar, dar soco na costela. A outra só entende que é papai e mamãe. Meu Deus do céu! Dá uma zica danada. E a igreja em silêncio ajuda as pessoas a viverem em crise. Enquanto a gente não fala disso, os seus membros das igrejas estão tendo casos extraconjugais porque não são satisfeitos pelas suas esposas ou pelos seus maridos. Eu estava num congresso e um pastor estava falando sobre isso. A abertura da palestra dele foi assim, ele falou que ele estava indo para deitar, e ele viu um livro na cabeceira da esposa, uma página marcada. E ele pegou o livro, eu não lembro de cabeça o nome do livro, ele pegou o livro e abriu para ler o que a esposa estava lendo. E a parte grifada estava escrito assim, eu tive 5 casos extraconjugais esse ano. Um com o meu professor da academia, outro com o meu professor de pilates, outro com o cara da autoescola, outro, e já foi nomeando. E eu não toquei em nenhum deles. Percebe? Ou não? E o livro diz, eu não toquei em nenhum deles. Como que ela teve um caso com essas pessoas e não tocou em nenhum deles? A gente vai chegar lá. Então, primeiro, quando a gente assume que todo desejo sexual é bom, isso começou na década de 60, com uma filosofia de uma revista famosa, que muitos de nós lemos, só os artigos, é claro, porque a gente comprava a revista para ler os artigos. Uma revista criada por um empreendedor norte-americano de visão, chamada Playboy. A cultura da Playboy era sexualidade é livre. O sexo é um ato puramente natural e todos devemos praticá-lo quando e como quisermos. A única restrição hoje que nós fazemos ao sexo, o único tabu que tem é você não levar vantagem ou prejudicar alguém no sexo. Ou seja, a mulher está bêbada e aí o cara vai querer tirar a casquinha dela. Isso a sociedade condena.
parte, né? Mas condena. Estupro, a sociedade condena. Até na cadeia condena. Fora isso, não tem limitação. A sociedade não condena mais, porque elas acham que todo desejo sexual é bom. E a outra realidade é que assumir que todo desejo sexual é ruim. Isso tem uma origem cultural, religiosa. Não pergunte, não falamos sobre sexo. É mais ou menos assim, você pega adolescentes, não casadas, e fala assim, ó. Ela fala assim, mãe, pai, tô com umas dúvidas sobre sexo. Filha, não vamos, tira esse assunto da cabeça. Sexo é um negócio complicado, é perigoso, é ruim, não se mete com esse negócio e você tem que se guardar e entregar isso pro seu marido. Mano, o negócio é tão ruim assim, eu vou entregar pro meu marido? Adriano, não vai virar sentido. Mas guarda, é perigoso, é complicado, vai te dar problema. Você guarda isso e entrega pro seu marido. Aí, essa ideia é muito complicada. Então, principalmente em meios religiosos, o silêncio sobre esse assunto separa a alma do corpo. É como se nós, na aula, a gente estava conversando sobre a agenda hoje, e a gente às vezes tem uma dissonância do que eu quero ser para a minha espiritualidade. Alma e corpo, no cristianismo, não são distintos. Eu cuido da minha alma e do meu corpo, Deus que ajude. Não, não é assim. Alma e corpo, isso é filosofia platônica, isso é grego, que o espiritual é bom e o material é ruim, que Deus, quando você morrer, Deus vai amassar essa existência e vai arrumar um outro corpo para você reencarnar e o bicho vai pegar. Isso é filosofia platônica, isso é grego. Nós viemos da escola hebraica, Bíblia. Alma e corpo têm que estar conectados. Espiritualidade tem a ver com tudo, com a sua sexualidade, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, tudo é espiritual. Tudo isso é integrado. Tá? E essa narrativa de que corpo e alma são separados, não vamos tocar nesse assunto, gera o quê? Vergonha e negação. Gera vergonha. A pessoa não sabe lidar com a sexualidade, não sabe lidar quando as pessoas tiram proveito dela, não sabe lidar quando estão sendo abusadas. Hoje você tem muito disso, porque tá um negócio muito complicado. Você vê que o Daniel Alves já foi inocentado agora de uma acusação de estupro, que ele tinha sido acusado porque o depoimento da menina é inconsistente. E aí o depoimento dela, você vê muito disso. Eu acho que eu fui abusada. As pessoas não sabem nem mais quando são e quando não são abusadas. Por quê? Porque não aprendem, não aprenderam. E Jesus vai colocar isso pra gente, para colocar uma linha, uma base, para a gente construir a nossa ideia de sexualidade sobre isso. Jesus deixa claro pra gente que o problema não é o desejo não é o problema. Você tem desejo de comer. Qual o problema de errado? De comer. Comer é bom, não é bom? É bom. Agora, se comer te leva à obesidade, é outro problema. O desejo não é o problema. Então, o desejo pelo sexo não é o problema. O problema é aonde esse desejo pode te levar. Gênesis 1:28 diz que Deus criou o sexo. Ele foi criado por Deus. Então, ele é algo bom. Então, não significa que não há limites. Há limites e limitações. O problema é a lascívia. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28, vai dizer assim. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Eu não vou nem perguntar quem já adulterou aí. Porque se olhar por esse texto aqui, o bicho pegou. Não vou nem perguntar. Mas vamos olhar direitinho. Jesus não está condenando a atração sexual. Está percebendo? Ele não está condenando, ele está dizendo sobre um olhar que consome. Um dos livros que eu estava lendo para estudar para essa mensagem, o cara diz assim, estava eu e meu irmão na praia, e de repente veio uma linda mulher e passou sobre nós. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falamos, uau! E ela passou e foi embora. Ele pergunta, nós pecamos? Não. Agora, se ele tivesse torcido o pescoço para poder enquadrar aquela visão na sua memória, para que depois do momento íntimo ele pudesse usar aquela memória, tá me entendendo, né? Pudesse usar aquela memória para um momento individual de prazer, aí é pecado. É disso que Jesus está falando. É disso que ele está condenando. Percebe? Então,
A palavra grega que diz aqui, epitomia, que é traduzida por desejo, ou cobiça, ou lascívia, que é a palavra que eu quero usar, que significa uma ação intencional de tratar outra pessoa como objeto de satisfação e prazer. Se você casou para que o teu cônjuge fosse a função dele te dar prazer, você caiu nesse problema aqui. Porque a função do seu cônjuge não é te dar prazer. Se você olha para alguém e a função específica dessa pessoa é fazer isso, você usa a pessoa para isso, tem um problema. É daí que vem a proibição dos casinhos. Quando você dá uma saída com alguém, antes da minha época era ficar, agora é dar uma saída com alguém. Tem até aplicativo de que faz o encontro, né? Da match, né? E aí você sai com a pessoa simplesmente para ter uma relação sexual. Você não tem compromisso com ela, não há crescimento, não há desenvolvimento, não há nada. Vocês se encontram para um aproveitar o corpo do outro. Quando isso acontece, a pessoa está intencionalmente tratando a outra pessoa como objeto de prazer e satisfação. Concorda comigo? Quando eu faço isso, eu estou incorrendo no erro que Jesus está dizendo. É esse olhar para a pessoa com a intenção de possuí-la. É a epitomia, é a lascívia. É disso que Jesus está nos condenando. Então, quando eu dou valor a partes isoladas do corpo de uma pessoa, esse é um problema. Eu não estou vendo a pessoa. Pode excluir essa parte de cima e da coxa para baixo. Eu estou olhando. Esse é o problema. Quando eu olho para a pessoa e só vejo isso, mulheres têm menos isso. Mulheres gostam do peitoral, silhueta em V, abdômen trincado. Ah, mesmo, gosta. Mas da mulher é outro patamar. Mulher é outro. E hoje a maioria aqui é mulher, rapaz. Meu Deus do céu. A mulher é outro patamar. Ela trabalha, a cabeça trabalha de forma um pouquinho diferente. Quando eu cultivo intencionalmente o desejo pelo objeto da sensação em si, quando eu cultivo o desejo e o objetivo é a sensação em si, esse é o problema da lascívia. Eu quero a pessoa para me aliviar, para ter um momento de prazer, e depois, tchau. Todas as relações que caem dentro disso é complicado. Então, a saída, o relacionamento descomprometido. Tem uma música que fala do PA, né, hoje em dia, que antigamente era a amizade colorida, né, que chamava amizade colorida. Esses tipos de relacionamento sem compromisso está incluído nesse texto. Então, a Bíblia não precisa falar assim, não use o Tinder. Não. Está dizendo o princípio. Se as suas relações não obedecem a esse princípio, elas estão fora do plano do que Deus estabeleceu para nossas vidas. E aí eu pergunto, você controla seus desejos ou eles controlam você? Complicado, né? Mas é uma coisa para a gente começar a refletir. Vamos lá. A cultura do desejo, como o mundo lida com a lascívia, como a nossa sociedade lida com a lascívia. Nós vivemos uma cultura que transformou o sexo em um deus. Então, o sexo ele tem muito valor. A pornografia ensina que o prazer vem sem compromisso. E quando a gente fala em pornografia, uma pesquisa recente dizia que mulheres estavam quase superando os homens em acesso a sites de vídeos de sexo. O consumo aumentou demais por parte das mulheres, não só dos homens. Então, a pornografia ensina isso, que o prazer ele vem sem compromisso, é só para se aliviar. A publicidade vem de um padrão incansável de beleza. E sabe o que é o pior? Você vai atrás desse padrão. E é muito engraçado, cara. Aparecia no meu YouTube, nos shortzinhos, teve uma época, eu não sei, os caras pagavam, não é possível, que aparecia demais. Harmonização facial. Demais da conta. E era dentista fazendo harmonização facial. Era não sei quem fazendo. E toda hora mostrava um antes e depois, um antes e depois, um antes e depois. Cara, tinha uns antes, tinha uns depois. Que você não sabia se era antes. Tinha uns depois que você não sabia se era antes. Então, mas por quê? Porque vários casos muito legais, muito bonitos, você começa a achar que tem alguma coisa errada com você. Você começa a achar
que tem alguma coisa errada, que você precisa consertar, que precisa melhorar. E aí você vai e começa por uma simples vaidade. Entrar. Não é uma questão de saúde, é uma simples vaidade. E existem tipos de vaidades que são de boa para você se cuidar. A mulher fazer depilação, ir no cabeleireiro. Mulher, quando tem câncer, faz químio e perde os pelos da sobrancelha, fazer a tatuagem. Tem coisas que são ok, mas tem coisas que são simplesmente para lutar contra o tempo. Uma vaidade de lutar contra o tempo. E aí é mais difícil, é mais complicado. Porque a beleza pode estar tomando um lugar que não é dela. As redes sociais criam a ilusão de que todos têm uma vida sexual incrível. Menos você. Tá todo mundo bem. Aí vem aquelas atrizes que vai nos podcasts e conta meia dúzia de mentira. Fala, comigo? Era todo dia. Por que o casamento acabou então? Se era todo dia. Tem um show um humorista que inspirou essa série, chamada, essa série Eu Confesso, o humorista é Rafael Graham. E ele faz uns shows onde ele expõe as pessoas. Só vai quem quer se expor. E aí você sobe no palco. E ele faz perguntas super íntimas sobre a vida sexual de todo mundo. E as pessoas respondem. E uma das perguntas que ele faz é assim: quanto tempo o homem tem que durar numa noite para ter uma noite perfeita contigo? Aí as mulheres começam a falar assim, a noite toda. Ele sai e fala, meu Deus do céu, é por isso que está sozinha. É por isso que está sozinha. Aí a outra fala assim, mas 2 horas. Eu falo assim, 2 horas a partir do momento que eu chamei Uber, então eu já chego na sua casa, já chamo o Uber e começo a contar o tempo? Porque as pessoas começam, e ele expõe isso, porque as pessoas começam a idealizar o negócio que não funciona, não é real. É muito complicado. E aí, essas redes sociais sempre expõem pra gente que está todo mundo melhor que nós. Está todo mundo bem. E aí você se impõe, você que é casado, por exemplo, se impõe uma performance, se impõe algumas coisas para poder atender uma expectativa e o que você não dá conta. E, gente, todo mundo sabe, vai chegando uma idade que o hormônio vai falhando. Vai chegando uma idade que precisa tomar um remedinho, senão não vai dar conta. É complicado. É natural, gente. Mas quando você começa a imprimir um ritmo, uma coisa, por quê? Porque todo mundo é assim, a gente tem... Não funciona. Mas a rede social bombardeia você sobre isso. Mas essa liberdade de sexualidade livre nos deixou mais felizes? Nos deixou mais livres? Há controvérsias. Ou nos deixou mais carentes, viciados e insatisfeitos? Porque a lasciva tem isso. Quando você tem esse desejo de saciar sua vontade, primeiro, no homem é assim, na mulher não sei porque eu nunca fui mulher, então, no homem é assim, você satisfaz o desejo, você está no pico, bum, cai. Você relaxa. Passa 10, 15, 20 minutos, você começa a sentir um vazio novamente. Você começa a sentir um vazio novamente, e aí você talvez tem que buscar de novo aquela pancada do prazer para você sentir bem, e aquilo vai viciando, é tipo droga, vai viciando, você vive daquelas pancadas de prazer. Isso é muito complicado para a nossa vida. Isso nos aprisiona, porque não nos preenche, não nos satisfaz. C.S. Lewis vai dizer que o problema não é que Deus nos proíbe o prazer, mas que nos contentamos com prazeres pequenos quando Ele quer nos dar algo muito maior. Como homens e mulheres lidam com a lascívia? Homens e mulheres lidam com a lascívia de modo diferente. Homens tendem a ser mais visuais. Visual. Olhou o corpinho, a silhueta, o homem já chama atenção. Da mulher nem tanto. Mas o homem é visual. Mulheres são emocionais. Tem mulher que gosta do corpinho? Tem. Mas o que pega mesmo a mulher, que pega mesmo, é a questão emocional. Para o homem, a tentação está nos olhos. Você vê que chega uma idade, todo homem começa a usar óculos, porque precisa enxergar bem. O homem não consegue ficar em paz se ele não enxerga bem. Então ele põe o óculos. Por quê? Porque ele é totalmente visual. Agora, a mulher não, a mulher é mais emocional. Para mulheres, a lascívia pode se manifestar na idealização do romance perfeito.
à espera do príncipe encantado. Do homem que sai do pet shop e chega em casa. Todo barbeadinho, cabelinho cortado. Não é mais ogro. Veio do pet, unha cortadinha, pelo escovado, bonitinho. A mulher começa a idealizar isso. Aonde a mulher se alimenta disso? E aí você tem que olhar para dentro de si e ver se você se encaixa. Comédia romântica. Comédia romântica nutre esse desejozinho da mulher. Porque na comédia romântica sempre tem o quê? O cara. Ele faz tudo, ele escuta, ele ouve, ele é companheiro, ele é basicamente uma outra menina. Gente, um cara sensível. Tem uma comédia romântica que eu amo. Eu e Sabrina, se a gente estiver em casa, a gente para assistir. É Um Lugar Chamado Notting Hill. É lindo, maravilhoso, maravilhoso. Julia Roberts e Hugh Grant. Adoramos esse. A gente assiste toda vez que passa, a gente está assistindo. Gente, olha pro personagem. O cara é um gentleman. A mulher chega e fala assim, eu quero ficar com você. Ele fala, mas eu tô com medo de você machucar o meu coração. Eu não sei. Aí ele chega na reunião de amigos e fala, eu fiz besteira, né? Fez. Aí ele corre atrás dela, trânsito, valoriza, invade a coletiva e fala, e se esse homem fosse um idiota e que se arrependeu profundamente de ter te largado, você voltaria? Aí ela chega e fala, sim. Mano, maravilhoso, foi lindo. Mas esse cara não existe. Não existe. Ele não existe. Não existe. Então, comédia romântica traz isso. Outra coisa que alimenta demais: livros de romance. Eu vi até a gente virando o olhinho agora aí. Livro de romance. Cara, é outro veneno. Porque às vezes você vai se ver dobrando a orelhinha da página, daquelas cenas mais picantes, só para você voltar e ler de novo para sentir aquela sensação novamente. Porque o livro de romance, ele traz isso, ele alimenta esse imaginário da mulher. Outra coisa, novelas e seriados. Durante muitos anos, novelas no Brasil. Aí entrou os streams, série, dorama, várias séries que vêm, que você chora rios. Porque ele alimenta, não são só séries românticas, não, mas séries onde tem aquele personagem que você vai fantasiar com aquele personagem. Não há... O que acontece em todos esses pontos? Não há interação, não há intimidade, não há relacionamento, não há aperfeiçoamento mútuo. Ela simplesmente está fantasiando porque isso faz ela sentir bem. Por que você vai assistir aquela série de novo? Porque é legal? Não, porque no fundinho aquece o coração da gente. A gente se livra por um momento do ogrinho que vive ao nosso lado. Entendeu? Então é complicado. Então você precisa olhar para você mesmo e saber aonde a lascívia está tomando conta da minha vida. Que tipo de permissividade eu estou dando para pessoas entrarem na minha vida e me usarem. Olha o princípio. Não há interação, não há intimidade, não há relacionamento e não há aperfeiçoamento mútuo. Quando isso não acontece na relação, não é o que Deus idealizou. Uma relação idealizada por Deus é isso. Tem que ter interação, intimidade, relacionamento, aperfeiçoamento mútuo. Se não tem isso, você está só sendo usada ou usando alguém. E aí você pode estar sendo consumido pela lascívia. Homens e mulheres, ambos podem cair no erro e buscar a satisfação em algo que não é Deus. Só que Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos adverte. O que diz? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É o seu coração. Guarde o seu coração. Aonde você tem depositado a sua identidade e a sua satisfação. E eu caminho para o final. Qual é o remédio que Jesus aponta para a lascívia? Corte o mal pela raiz. O texto diz, se o olho direito o leva a pecar, arranque e jogue fora.
É melhor perder uma parte do corpo do que ser ele lançado no inferno. E se a mão direita o levar a pecar, corte e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Eu trouxe um facão aqui na minha mochila. Não é disso que Jesus está falando. Não é da... Jesus está combatendo a ideia de que o pecado habita no membro, no órgão. E o pecado não habita ali. O pecado habita no coração, porque do coração procede toda a fonte da vida. É do seu coração. Então, Jesus está ridicularizando esse argumento. Mesmo que alguém conseguisse remover todas as tentações externas, o coração ainda continuaria pecando. Então, ele seria um tronquinho ambulante. Sem braço, sem perna, sem... Joseph Klimber. Alguém lembra do Joseph Klimber? Joseph Klimber. Então, sem braço, sem perna, só o tronco e ainda continuar pecando, porque o problema não é cortar, não é ali. Joseph Klimber, os melhores do mundo, bota assim, os melhores do mundo, Joseph Klimber. É uma esquete de um espetáculo deles, muito famosa, que é maravilhosa. É de você chorar de rir, é muito legal. E aí, o problema não são apenas os olhos e as mãos, mas o coração que deseja o pecado, o coração que é viciado na lascívia. Jesus não está dizendo para a gente arrancar a parte do corpo, mas ele está dizendo, elimine qualquer coisa que alimente a lascívia. Seu celular te faz tropeçar? Usa menos. Elimina da sua vida. Corta as contas em rede social. Sua rotina te expõe à tentação? Mude a sua rotina. São decisões difíceis. Se um relacionamento está te levando para longe de Deus, termina. É disso que ele está falando. Elimine as possibilidades. Dallas Willard vai falar, o pecado não é vencido pela força de vontade, mas pela substituição do desejo por algo maior. Você só supera um amor com um outro grande amor. Você só supera o amor por um outro grande amor. É só quando você amar mais Deus do que o que a lascívia te dá, é que você vai conseguir substituir. Senão não vai dar. Então Jesus precisa conquistar o teu coração. E por último, a verdadeira pureza. O Evangelho nos transforma de dentro para fora. Eu comecei a falar sobre Frodo. Tem um personagem que caminhou junto a Frodo, Sam. Que no momento em que Frodo não conseguia mais caminhar e levar o anel, Sam fala, eu não posso levar o anel, mas eu posso levar você. Pega Frodo, coloca nos ombros e vai. Assim como Frodo não conseguiu enfrentar a luta contra o anel sozinho, nós também não vamos conseguir enfrentar nossa luta sozinho. Jesus nos mostra que a verdadeira liberdade não vem apenas de evitar o pecado externamente, mas de deixar que o nosso coração seja transformado por um amor maior. O desafio de Jesus não é simples, simplesmente evita aquilo, mas substitua o desejo destrutivo por algo muito mais poderoso, a presença de Deus em nossas vidas. Mas como eu faço isso? Se não é por minha força de vontade, como é que eu substituo esse desejo? A palavra de Deus diz no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, fala: e lhes darei um novo coração e porei um espírito novo dentro de vocês. Deus, através de Jesus, coloca dentro de nós um novo coração, que deseja outras coisas, que você não consegue desejar agora. Mas Ele coloca e trabalha neste coração, para que você comece a desejar aquilo que Deus quer que você deseje. A solução para a lascívia não é apenas repreensão, mas transformação. Jesus não veio apenas para mudar nosso comportamento, mas para nos dar este novo coração. E Ele levou sobre si as nossas impurezas na cruz, para que pudéssemos viver em liberdade. Na cruz, o puro morreu pelo impuro. Jesus não só veio apenas nos ensinar a viver de forma pura, Ele veio para tomar sobre si nossas impurezas, para que pudéssemos ser justificados diante dele. Tim Keller, no livro A Cruz do Rei. Como essa transformação, então, acontece, querido? Primeiro, eu preciso entender e aceitar que eu só penso naquilo. Eu preciso confessar que eu sou motivado por aquilo.
E que grande parte da minha vida tem sido norteada por esses desejos. Sorrateiros, às vezes. Maquiados. Mas eu tenho meu escape. Quando eu começo a admitir, essa transformação acontece não por medo da punição, mas por amor a Cristo. O Evangelho nos liberta da escravidão do pecado, porque quando experimentamos o amor de Deus, nossos desejos começam a mudar. Então minha oração é: Deus, me faz apaixonado por Ti mais do que eu gosto de tais coisas. Não é negar que você sinta, mas é pedir: Deus, me faz mais apaixonado por você do que eu tenho necessidade de ter esse namorado, de ter esses vídeos no meu celular, de participar desses grupos que eu recebo tais mensagens. Porque a gente é sorrateiro. Você faz parte, às vezes, de grupos, você não fala nada naquele grupo, não faz nada, mas você abre todas as mensagens. Só tem nego zoeira lá dentro. Mas você não sai, porque você gosta de ver as mensagens. Quietinho, sorrateiro, mas você gosta de ver. O algoritmo do Instagram te traz aquilo que você mais procura, aquilo que você para mais tempo para ver. Vai no seu Instagram, procura na lupa e vê o que aparece. Vê o que aparece lá de sugestão para você. Percebe? Então você precisa começar a entender e admitir. Nós não somos transformados pelo moralismo, mas pela dependência do Espírito. Em vez de tentar vencer o pecado pela força de vontade, somos capacitados pelo Espírito Santo para viver de forma pura. É Ele que nos dá a força de vontade. É Ele que opera na nossa vontade, na nossa necessidade, para que a gente possa gostar do que tem que gostar. E nós não somos transformados para impressionar os outros, mas para glorificar a Deus. A santidade não é um fardo, mas uma resposta natural ao amor e à graça que nós recebemos. E eu cito para terminar, Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele fala: a única maneira de vencer o poder do pecado não é simplesmente lutar contra ele, mas substituí-lo por algo infinitamente mais belo, a glória e a graça de Cristo. Nós somos tentados, nós somos pressionados, mas em Jesus nós somos libertos, nós temos a possibilidade, antes nós não tínhamos. Porque toda vez que eu dependo da minha força de vontade, eu fracasso. Mas em Cristo eu tenho a possibilidade de ser diferente. E meu primeiro passo é: Senhor, me faz ser mais apaixonado por você do que a necessidade que eu tenho dessas coisas. Eu quero orar pela sua vida. Não precisa se levantar, fica no seu lugarzinho. Mas eu quero orar por você. E se você quiser fazer essa oração comigo, só feche seus olhinhos e vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, nós hoje, nessa manhã, confessamos que nossa mente e coração são muito direcionados para isso, para a sensualidade, para a lascívia, por objetificar as pessoas. Nós não queremos mais isso no nosso coração. Não queremos mais ter essa alimentação artificial de livros, séries, romances, de visualizações, para a gente se sentir um pouquinho melhor. Nós precisamos te amar mais do que precisamos dessas coisas. Mas nós não conseguimos, precisamos de você. O nosso desejo nessa manhã é te pedir perdão e pedir: nos faz amar mais a você do que as outras coisas. Nos dá um coração novo, um coração transformado, um coração purificado. Nós precisamos disso. Temos a necessidade disso. Por favor, Jesus, vem e transforma-nos de dentro para fora. Trabalhe na nossa vontade, para que desejemos mais você do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus. Amém. Então saia com uma decisão daqui hoje. Eu quero deixar o desafio para você para essa semana. Primeiro, para viver essa mensagem de hoje, faça o seguinte: peça a Deus um novo coração. Segundo, examine o que você precisa cortar para proteger sua pureza. Terceiro, preencha o seu coração com Deus e com relacionamentos saudáveis. A pureza de coração nos leva a ver Deus em tudo. Amém?
Vamos ficar de pé para receber a bênção. Estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto apenas simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida aqui em Valinhos, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que venceu a lascívia, esteja contigo. Que o amor de Deus, o Pai, preencha o teu coração, esse novo coração. E que a força, a parceria, comunhão e fortalecimento do Espírito Santo te envolva, transformando a sua vontade, te levando para um novo caminho. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, queridos, somos uma comunidade de pecadores. Todos nós. E aqui dentro é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Estamos em obras. Então, antes de sair, cumprimente quem está perto de você, desejo uma ótima semana e lembre-se sempre, sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas acompanhados nós vamos bem mais longe. Deus abençoe. Tchau, tchau.